Bom, pessoal, eu estou gravando aqui a aula de novo, porque deu um problema aqui na gravação, ok? E aí eu vou gravar esse formato aqui para mostrar o meu rosto, que às vezes gesticulo e é bom para ajudar a entender, tá? Então, pessoal, nós estamos na nossa penúltimo encontro, né, do assunto, né? Hoje eu vou fazer uma parte de procedimento e funções e depois, na próxima semana, termino procedimento e funções, ok? Vou até dar até uma parte, depois eu termino, e aí encerramos nosso conteúdo, certo? Conforme a gente falou, certo, pessoal? Mas não desistam, pessoal, ainda é, tem listas para terminar, ainda tem algumas vagas ainda para completar ainda, ok? Para ir para o avançado. Eu estou falando isso porque é bom, porque eu vou precisar ter mais atenção pessoal, porque vai ter mais apoio, tá? Então, por isso que vai ter outra fase. Mas não se preocupe que todo semestre eu vou fazer esse projeto. Todo semestre eu vou fazer esse projeto. Só que agora o próximo projeto agora vai avançar um pouquinho mais. Eu vou chamar outros campos para participar. Vou chamar Tobias Barreto, vou chamar Glória, entendeu? Vou chamar alguns outros campos, certo, pessoal, para participar do projeto. Aos poucos eu vou chamando alguns. Aí a minha ideia é que a gente abra para todos os campos possíveis, tá? Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Está gravando já, né? Só para confirmar aqui, está gravando, ok? Vamos lá. Procedimento e funções, tá, pessoal? Então, o roteiro vamos falar de funções, declaração e chamada, vamos falar sobre como se declara uma função e como são as chamadas ocorrem, ok? Vamos falar sobre as funções mais importantes que tem, ok? Exemplos de funções, vamos dar um exemplo hoje, pelo menos um exemplo, e variáveis, vamos falar o que são variáveis globais, locais e parâmetros, certo? Mas no caso hoje, nós vamos falar só mais variáveis locais e parâmetros e deixar ele para a próxima aula para falar sobre as variáveis globais, ok? Vamos lá, funções. São um trecho do código fora do programa principal. Então, quando nós temos um programa principal, deixa eu tirar esse negocinho aqui. Quando nós fazemos o nosso código principal, certo? O main, ok? Nós podemos fazer trechos de código fora desse main, onde podemos usar no momento que a gente precisa de uma necessidade. Um exemplo, eu não preciso usar todo o estruturamento daquela ordem. Eu posso simplesmente chamar essa função em outro local, entendeu? Termina esse procedimento e depois volta para o início, ok? Beleza? Ele implementa uma subalgoritmo no programa. Como que é o subalgoritmo? Porque eu posso ter situações que eu não quero fazer naquele meio, eu quero fazer em outro lugar, certo? Para depois voltar. Ele é muito bom para manutenção, entendeu? Manutenção, organização, fazer mais fácil para a manutenção do código. Então, eu posso facilitar um pouco esse processo, tá bom? Ele é muito bom para isso, ok? Manutenção por quê? Um exemplo, se eu tenho um problema específico que deu, eu não preciso no meio do programa parar o programa. Eu posso ir lá no DLL, dar uma olhada no arquivo, verificar o que é, corrigir, depois voltar de novo. Aí quando o programa me chamar essa função, vai chamar a função de forma corrigida. Okay? São utilizadas chamadas em diversos pontos do programa. Porque se diversos pontos do programa, eu posso fazer em qualquer ponto do programa do main, desde o início até o final, em qualquer momento, tá? Vantagens. Quais são as vantagens? Organiza o código, fica mais organizado, limpo. Eu vejo lá na estrutura no meio todas as funções que tem que ser chamado. Cada função é um algoritmo, então cada função eu posso fazer de forma algorítmica, de cada separado. Um exemplo, eu posso ter uma função de impressão, eu posso ter uma função de leitura, eu posso ter uma função de cálculo exponencial, eu posso ter uma função de ordenação, posso fazer esse tipo de coisa. Dividir um programa complicado em várias funções simples, eu posso dividir o programa em várias funções simples, ok? Evita a repetição de código semelhante. Um exemplo, vamos dizer que eu tenho que calcular uma mesma coisa. Um exemplo, um exponencial de alguns conjuntos de números, né? Eu posso ter uma função separada que sempre eu chamo essa função, calculo e me traga de volta. Chama essa função, calculo e me traga de volta. Eu vou lá e volto, ok? Ele é bem bacana por causa disso aí. Escrever o código apenas uma vez, então eu só faço uma vez e apenas ele pode repetir várias vezes essa função. Usar a mesma função várias vezes e variáveis diferentes também, ok? Simplifica e agiliza a programação. Porque simplifica, torna mais simples, enxuto, espalhado de forma organizada. E agiliza a programação no desenvolver. Não significa que ele é mais rápido. Ele dá uma ideia, ele tem um pouquinho de lentidão. Ele fica um pouquinho lento, mas é pouca coisa. Mas fica, certo? Porque ele faz uma chamada de sistema, certo? Que eu vou explicar daqui a pouco. Ok? Então, um exemplo, comparar a média de duas melhores notas dos alunos A e B. Um exemplo, eu preciso calcular a média do aluno A
calcular a média do aluno B e depois calcular quem é a maior nota. Eu posso fazer uma função para calcular a média, já que eu tenho que fazer a média do aluno A e a média do aluno B. Então, eu faço uma função que vai lá, calcula a média do A e traga de volta, calcula a média do B e traga de volta. Essa que é a grande vantagem, tá? Então, ler três notas dos alunos A e B, ok? Calcular a média de A, calcular a média de B, comparar as médias e imprimir o resultado. Esse seria um procedimento de um problema bem simples, né? No caso aqui, pessoal, quais são alguns problemas? Ó, eu tenho uma repetição do mesmo algoritmo, para não ficar uma coisa chata de fazer a mesma coisa. Porque às vezes eu posso calcular A, fazer algumas coisas, e depois faço logo embaixo calcular B e fazer a mesma coisa. Não fica tão interessante. Então é melhor fazer dessa forma, tá, pessoal? Beleza? Então, a solução de uma função genérica para calcular a média, ok? Chamadas de função. Agora vamos entender como funciona essa chamada de função, ok? Então, a chamada de função é o seguinte, está alinhada à esquerda, eu até organizei isso aqui, não sei porque ficou alinhada à direita. Né? Mas vamos lá. Como é que funciona a chamada de função? Ó, eu tenho um código principal, né, que é o main, ok? E aí eu tenho um código IC, que é o código que faz toda a execução que eu digitei lá, que eu fiz o código IC. Ele está lá fazendo lá o programa. Aí eu faço, vai ter um momento que tem uma chamada do sistema. Opa, tem um momento que faz a chamada. O que é que ele faz? Ele congela, ó. O que é que ele faz? Ó, já que ele tinha aqui, ó. O que é que ele faz, pessoal? Ele congela, certo, pessoal? O programa, certo? Ok? Tudo que tiver aqui em cima, ok? Será colocado numa pilha de protocolo, certo? Uma pilha fica guardado, congelado, esperando adicionar. Depois, o que é que ele faz? Ele faz uma chamada para outro sistema, ok? Outro sistema, ok? Outro sistema, ok? E aí abre uma nova tabela de função, que nem o do principal. Abre um novo, que nem o principal. Ele está congelado aqui, esperando acontecer, ok? E aí, o que tiver que ser feito aqui, um cálculo, execução, impressão, qualquer coisa, ele faz o que tem que fazer, certo? Depois ele faz o quê? Ó, opa, depois ele faz o quê? Ele retorna no ponto que foi chamado e continua de onde parou. Continua de onde parou, tá certo? E aí é o que acontece. Tudo bem? Continua onde parou. Então, essa é a estrutura. E aí, o que é que ele faz? Ele pega da pilha que estava lá, né, de protocolo, chama de volta e volta para cá, ok? Para continuar. Tudo bem? Então, ele faz esse procedimento aí, ok? Então, a chamada de função é desse formato aqui. Como? Eu tenho a parte da função, eu tenho a execução de alguma sentença, de qualquer coisa que eu estou fazendo no código, certo? E aí, o que é que eu faço? Eu tenho o nome de uma função, certo? Com os seus parâmetros, ok? E tudo isso é colocado na variável chamada resultado. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Ó, eu tenho o nome da função, depois os parâmetros que são enviados para a função, certo? São os valores que eu vou enviar para a função, certo? E tudo quando é calculado depois lembra da pilha, né, que colocar na pilha, faz a execução da função, quando ele volta, ele coloca dentro de resultado. Um grande exemplo é essa aqui, ó, a função chamada SQRT. SQRT é uma função que calcula a raiz quadrada de um número, certo? E aí eu mando de parâmetros um valor, porque está uma equação aqui que eu posso mandar o que eu quiser, certo? Desde que o resultado aqui dê um valor, ok, pessoal? Então, eu estou mandando essa equação aqui, ele vai calcular e mandar para a função SQRT, que será devolvido o quê? Será devolvido o quê? O valor resultante. Eu interrompo o programa, né? Para naquela linha ali, né? Ele para, congela, vai lá, abre a função SQRT, executa toda a função SQRT e retorna o valor que foi declarado, no caso, como ele é tipo double, né? Não é um inteiro, vai ser o tipo double, né? E retorna o valor tipo double, né? E coloca em D, ok? O resultado, ok? Definição de funções. Como é que eu declaro elas? Como é que eu defino elas? Vamos lá. Para criar uma função, no caso aquela anterior do SQRT, ela é uma função pronta. Não preciso fazer a função. Ele já existe no universo, ó, da programação. Ó, ele já existe no universo da programação. Onde é que ele está? Ele está dentro da biblioteca chamada Math, que está dentro dentro dessas bibliotecas aqui, ó,
do std C++. É um deles aí, ok? Então, é a biblioteca.mef, que já está pronta essa função. Então, não preciso criar essa função. Eu só declaro a biblioteca e chamo essa função quando eu preciso, ok? Mas se eu quiser criar minha própria função, agora eu vou mostrar como é que faz para criar a sua própria função, ok, pessoal? Ok? Declarar sua própria função. Então, a estrutura da função, ele tem um tipo, ok? Um tipo de retorno do que tem que retornar. No caso do SQRT lá, como é double, eu tenho que colocar um retorno de tipo que double. É o tipo que essa função retorna, ok? Depois, o nome da variável é o nome. O nome mantém as mesmas regras de criação de um nome de uma variável, né? É a mesma regra, tá? E eu também boto os parâmetros. Mas não são os parâmetros de forma normal, como eu estou enviando. É os parâmetros criando um novo tipo. E daqui a pouco eu vou mostrar para você, tá? E no final ele faz alguns cálculos, execuções, tudo que for necessário. E no final ele retorna um valor, né? Essa função tem que retornar alguma coisa. Ele retorna um valor. Tem funções que também podem não retornar nada. Você pode simplesmente fazer um procedimento. É diferente de procedimento e funções. O procedimento é que ele é chamado, faz alguma coisa, uma impressão, alguma coisa, depois volta. Não precisa retornar nada. É o que chama de procedimento. Função, ele já retorna alguma coisa, tá? Retorna alguma coisa. Ok? Vamos lá. Então, fazendo aqui o trabalho, então o nome, né, que é o nome da variável, está em vermelho, ele identifica o trecho do código da função, o nome é usado na chamada, a formação é igual ao nome da variável. Por que o nome da variável? Porque tem que ser a mesma regra, como eu falei, né? E sempre antes da função inicial. O que é isso? Pessoal, quando você está criando uma função, você está criando uma função, você não pode criar abaixo do main. Por quê? Porque quando você está fazendo o programa e faz a chamada, ele simplesmente ele olha para cima e diz: cadê a função que eu criei? Opa, não está aqui. Então ele dá um erro, entendeu? Estando embaixo. Então eu preciso criar essa função em cima. Porque quando eu estiver fazendo a função, ele diz: opa, chamou a função. Opa, ele está lá em cima. Vou lá em cima porque ele vai estar guardado na pilha de protocolo deles, já sabendo que existe essa função. Existe um truque que você pode colocar a função embaixo e colocar o endereço dela em cima. É um truque. Só que eu não aconselho muito, principalmente na competição, porque você vai ter que digitar duas vezes. Então, se você precisar fazer a função, faz em cima. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, o nome da função, ok? Parâmetros, definir os dados de entrada. Os parâmetros são as informações que são recebidas pela função. Então, eu tenho que preparar a minha função para receber esses valores, ok? Receber esse valor. Por exemplo, se eu estou mandando valores inteiros, eu tenho que criar valores inteiros dentro dessa função. Se eu estou mandando tipo dobro, eu tenho que preparar dobro nessa função para receber os números e fazer algum tratamento. Entendeu? Então, eu preciso estar pronto para isso. São variáveis locais declaradas e atribuídas chamada função. Então, o que acontece? Quando eu crio essas variáveis dentro dessa função, eles simplesmente são conhecidos apenas dentro dessa função. Se eu colocar um nome de uma variável aqui dentro dessa função, ele só será reconhecido dentro dessa função. Quando essa função acabar, a variável é destruída, é eliminada. Então, ele só é conhecido aqui. Entendeu? Por isso que eu posso até criar nome de variáveis iguais a do main. Eu posso criar uma variável chamada n na função e ele também no main, ok? Pode ter os mesmos nomes e ele tem comportamentos diferentes, valores diferentes guardados, porque dentro da função ele tem uma certa criação e do main tem certa criação, ok? Porém, tem uma situação que eu posso declarar que ele é conhecido dentro dos dois, mas eu vou ensinar isso na próxima aula, ok? Que precisa de uma atenção um pouco sobre isso. Mas, em princípio, aqui eles são chamados de variáveis locais, só são conhecidas dentro das funções, ok? E lista de tipos de nome, né, pessoal? Então, eu tenho vários, eu tenho que listar nos parâmetros os tipos de nomes que eu vou usar. No caso que eu estou mandando para o parâmetro dois valores, eu posso mandar mais dois valores? Eu não posso, não é só apenas um. Eu posso mandar dois, três, quatro, vários por parâmetro. Só que eu tenho que ir numa função preparar ele para receber, certo? Então eu tenho que ter o quê? O tipo dele. Eu tenho que ter o tipo lá para poder usar, entendeu? Todo listado lá. Por exemplo, se eu estou mandando três variáveis, eu tenho que preparar receber três variáveis. Se eu estou mandando uma variável, eu tenho que estar pronto para receber uma variável. Ok?
Beleza? Parâmetros de funções. Então, os parâmetros, né, pessoal? Aqui é um exemplo de parâmetro. Ó, perceba, eu criei uma função aqui, um trecho de um código, né, pessoal? Que eu tenho o nome da função chamado média, e eu criei 3 variáveis aqui para ser recebido. No caso, float N1, float N2, float N3. Então, no caso aqui, eu estou recebendo de parâmetro 3 valores do tipo com casas decimais. Então, minha função média, eu mando 3 valores com casas decimais. E eu tenho que estar pronto para receber. No caso, eu criei 3 variáveis aqui, do tipo float, para receber esse nome. Não necessariamente, como eu falei, não precisa ter o mesmo nome do de lá. O de lá pode ser chamado XYZ, ok? Lá dentro do main. E quando eu mandar XYZ, ele simplesmente vai encaixar na ordem que eu mandei. Se eu mandei na ordem XYZ, X vai se encaixar na nota 1, Y vai se encaixar na nota 2 e Z vai se encaixar na nota 3. Ok? E aí faz todo o procedimento do programa, do cálculo que tem que fazer. Então, variáveis locais somente da função. E quando eu crio essas variáveis aí por parâmetro, isso só será conhecido dentro da função. Ok, pessoal? Professor, posso criar variável dentro da função, sem ser pelo parâmetro aí? Pode sem problema nenhum, mas será só conhecido só dentro da função. Então, os parâmetros na chamada de função. Ao chamar a função, o valor de cada parâmetro deve ser informado. Regras: um valor para cada parâmetro, eu tenho que botar um valor para cada. Valores compatíveis com o tipo do parâmetro. Então, se eu estou dizendo que eu vou receber float, ou que eu vou enviar float, eu tenho que ter no parâmetro também float. Se eu estou enviando double, também tem que ser double aqui. Se é int, também. Char, também. String também e assim por diante, ok? Valores compatíveis com o tipo de parâmetro, então tem que ser igual. Valores da mesma ordem da declaração. Por que a mesma ordem? Eu até expliquei. Se eu estou mandando x, y, z, eu vou receber na ordem x, y, z. Okay? Isso é muito importante, tá? A chamada de função, nome, parâmetro 1, parâmetro 2, então eu posso ter N parâmetros para poder enviar. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Beleza. Vamos programar. Agora nós vamos fazer um códigozinho, certo? Para poder mostrar, tá? Vamos lá, e aí depois eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, abrir um código aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu quero abrir um novo aqui, porque eu estava na aula com o pessoal, tá, pessoal? Ok, deixa eu abrir aqui. Aqui um código certinho. Esse só. Vamos lá. Vamos fazer uma função aqui, tá bom, pessoal? Todos juntos aqui, ok? Não vai poder perguntar a ninguém, ok? Mas vamos lá, vamos criar uma função. Vamos fazer uma função quadrática, tá? Então, é só uma função que calcula o valor do quadrado, certo? Então, vamos usar aqui. Então, primeiramente, eu vou criar uma variável chamada número, certo? E resultado, certo? Estou falando dessa forma, desses nomes, eu ensinei a criar nomes N, E e tal, mas como eu estou ensinando uma metodologia, alguma coisa, é bom deixar claro para você entender e com o costume a gente pode reduzir, tá? Então, int no resultado, ok? Vou criar uma entrada, né? Menor, menor, maior, maior, número, ok? Número. E aí eu vou colocar em resultado, vou colocar em resultado a chamada da função. Eu vou chamar de quadrado, ok? E eu mando por parâmetro o valor. No caso, eu vou mandar apenas um parâmetro. Posso mandar mais de um, mas no caso, eu vou mandar apenas um parâmetro. E depois eu vou imprimir o resultado, né? Esse resultado aqui. Opa, resultado, ok? End L, pronto. Se eu rodar aqui, ó, deixa eu botar um número aqui, 2, um exemplo, e rodar, vai dar um erro, né? Porque vai dizer, sim, que função é essa? Que função é essa aí que você está criando? Então, temos que criar essa função. Ela não existe na biblioteca YoStream, né? Ele não existe aqui. Na verdade, não existe, não daria até se botasse math e tudo mais, também daria o mesmo erro. Tem que botar a biblioteca math aqui, ou os TDD C++. No caso aqui, vamos criar. Como eu criei uma variável do tipo inteiro, então essa função tem que ser do tipo inteiro. Então eu declaro int quadrado, abre parênteses. Vou colocar aqui o tipo que eu vou receber de parâmetro. Esse int aqui é o que vai retornar. O que vai retornar para quem chamou. Agora eu preciso colocar do que está enviando. No caso é o que, pessoal, que eu tenho que mandar. Ó, quadrado. Eu tenho que botar int. Vou chamar de x.
para mostrar para vocês que eu posso dar outro nome, ok? Beleza? Posso também botar número também, sem problema nenhum, tá? De x. E aí, eu quero calcular o quadrado dele. Então, eu posso criar uma variável chamado y, int chamado y, certo? Beleza? E aí eu retorno, eu posso retornar, posso calcular, vou calcular aqui x vezes x, ponto e vírgula. Ó, beleza? Calculei e agora eu vou retornar. Eu digo, retorne para quem chamou. Qual é a função? Qual é o comando, quer dizer? Return. E vou mandar quem? Y, ponto e vírgula. Pronto. Perceba que eu estou fazendo o que aqui agora? Vamos analisar direitinho. Eu estou criando duas, para estar certo, criando duas variáveis. Vou ler uma variável, vou chamar essa função, certo? Que está aqui, quadrado, tá certinho. Vou mandar o valor que foi lido, digitado. Vou mandar para cá, certo? Ele vai ser colocado aqui, nessa caixinha. Então, vai criar uma cópia da variável aqui. E x só é conhecido dentro dessa função. Se eu mandar imprimir x aqui, não vai funcionar. Se eu mandar imprimir número aqui, não vai funcionar, porque não existe aqui, certo? Criei uma variável aqui. Coloquei em y o valor de x vezes x, que vai ser lido. E depois retornei y. Retornei y. Retornou para quem? Para essa chamada aqui que foi chamada. Então, o resultado desse cara aqui vai chegar como esse valor aqui, o valor Y. O valor Y daqui, que vai retornar, que vai ser colocado dentro de resultado, e imprimo o valor resultado. Se eu colocar o número 2 aqui e jogar aqui, percebo que vai sair o número 4, porque é o cálculo da minha função. Ok? Aí vocês podem perguntar, professor, eu posso diminuir um pouco essas coisas para ficar mais eficiente? Posso sim, sem problema nenhum. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, exemplo, eu posso não criar essa variável aqui, necessário, e posso simplesmente colocar diretamente aqui, sem problema nenhum. Ele pode se retornar um cálculo, sem problema nenhum, vai funcionar tranquilamente, vai ficar mais eficiente, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Sem problema nenhum. Fica bem melhor, certo, pessoal? Eu posso também, ó, que incrível, eu posso também, para desperdiçar variável, eu posso colocar a própria função dentro do Cout, ó. Eu posso fazer isso aqui que vai funcionar tranquilamente, ó. Fica muito mais limpo, ó, sem problema nenhum. Perceba? Vai funcionar também. Então, perceba, eu posso criar uma função que calcula alguma coisa, que imprima tudo mais. Posso criar uma função de impressão. Um exemplo, olha que interessante. Eu posso. Um aluno perguntou na sala, professor, eu posso criar uma função dentro de outra? Pode. Então, vou tentar fazer uma aqui, uma função dentro de outra de impressão. Tá? Ah, int nada. Vamos dizer que não retorne nada, né? Eu vou chamar ela de impressão, ok? Ela vai ter como parâmetro o valor do resultado, ok? Então vai ser int y, vou chamar de y, tá? Para não confundir, ok? Y de i, e aqui eu vou botar cout, vou chamar de cout, menor, vou chamar o resultado, entre aspas, o resultado, ok? E aí eu coloco menor, vou imprimir isso que está chegando para o parâmetro, ó, end, tá? Beleza, tudo bem. E ele não, ó, perceba que ele não recebe nada, vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Ó, ele não recebe nada, ele recebe por parâmetro, mas não envia nada, tá vendo? Ó, não botei nada para enviar, então não precisa aqui, tá certo? Então, no caso aqui, o que, é que eu posso fazer? Ó? Eu vou mandar quadrado recebe x e vou enviar, ó, vou chamar a função impressão aqui, ó que legal, vou chamar a função impressão aqui, ó, posso fazer isso, e vou mandar para lá x vezes x. Ó, problema nenhum. Tá certo, pessoal? X vezes x. E posso fazer, ó, isso aqui, ó. Posso fazer isso aqui, tirar esse cara aqui, e aí eu posso tirar aqui o parâmetro de entrada, porque já que não precisa retornar nada. Então, perceba, ó que interessante, ó. Ó, e aí eu coloco, deixo o quadrado aqui. Então, o que, é que eu estou fazendo? Vou selecionar, né? Eu não sei se vai dar certo. Ó, quadrado, deve ser alguma coisa de parâmetro. Quadrado, número, mando para cá int x, quadrado, impressão x, ok? Ele está me ligando aqui, deixa eu desligar. 4. Então ele está dando um erro aqui, int x, aqui, ó.
Declaração, quadrado, tal. Ele está dando porque está esperando o parâmetro. Ele por parâmetro. Mas eu tirei aqui. Ah, porque ele está exigindo que seja alguma coisa. Eu vou botar int aqui. Int, quadrado, return 0, ok. Beleza. Ok. E aí eu. Peraí, rapidinho, pode ser isso aqui, ó. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ver aqui, aqui, pá. Vou deletar esse cara aqui. Vou ver se é isso aqui. Primeiro deixa eu deletar aqui para ver se é isso aqui mesmo, certo? Só para ter certeza. Ó, tem que deletar isso aqui, senão vai dar erro. Deixa eu ver. Não, continua dando erro. Então ele tem que exigir isso aqui. A int, tentei arriscar uma coisa aqui, mas não vai dar certo, não. Tá? Deixa eu ver agora se ele vai. Ó, tá vendo? Já foi tirando os erros, tá vendo? Erro de impressão. Ele está exigindo, é porque está tendo retorno, né? Ele está tendo retorno. Então, eu vou botar int, ó, return 0. Não vai atrapalhar o problema, só vai apenas fechar o código. Deixa eu ver agora. Ó, estou dando impressão agora na linha 5. 5, impressão. Total, estou mandando XVX. Estou mandando XVX, ok? Vem para cá, chega em Y, imprime Y. É porque eu quis criar uma função só de impressão. E aí retorna. Declaração do escopo. Ah, já sei, sabe qual é o erro? Ó, quando eu chamo a função impressão, certo? Ele olha para cima e vê, cadê a função impressão? Ah, não sei quem é a função impressão. Só que ele está embaixo dele. Então, para ele poder reconhecer, ele tem que estar em cima. Ó, pessoal, tem que estar em cima, por incrível que pareça. Ó, eu acho que agora vai funcionar. Ó, agora funcionou. Perceba que eu coloquei, fiz uma função chamada impressão, fiz uma função quadrática e rodou, certo? Deixa eu começar a tirar agora esse escopo para ver se vai funcionar rapidinho, tá? Se era isso o problema, ok? Ele está dando esse problema porque eu acho que a ISO do C++ ele obriga a ter um parâmetro, mas em C ele não é obrigado a fazer esse parâmetro, não. Por algum motivo ele está obrigando a fazer, mas não tem problema. Eu simplesmente criei um fake, tá vendo? Ele retorna zero. Mas ele está fazendo a função dele. O que é que ele faz aqui? Ó? Calcula o quadrado do número, chama aqui a função quadrado, que está em cima dele, manda o parâmetro do valor, calcula o valor e manda para o parâmetro de impressão, chama a função impressão, manda o valor resultante, imprime o resultado e depois volta para quem chamou e volta para quem chamou. Cria dois programas separados, ok? Demora um pouquinho, mas é besteira. Mas eu quis mostrar para você que você tem como fazer. Perceba, eu só fiz a leitura e fiz o cálculo, tá certo, pessoal? Então, isso é interessante para organizar, porque eu posso separar os problemas, deixar uma função só para impressão e deixar uma função por quadrado também funciona, tá certo, pessoal? Pronto, era isso, pessoal, que eu tinha que fazer, ok? E aí, fechamos aqui tudo, ok? Que eu tinha que explicar um pouco sobre função, tá? E aí, só para fechar aqui um truquezinho que eu acabei esquecendo de falar para você. Que eu disse assim, professor, eu posso criar as funções embaixo, eu acho que eu falei, né? Ó, as funções embaixo, porque quando eu criar a função embaixo, ele não vai reconhecer, né? Ó, perceba, ele não vai reconhecer, vai dar um erro, tá certo? Vai dar um erro. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, se fizer isso aqui, e fizer isso aqui, ó, vai funcionar. Lembrando que eu tenho que botar a impressão, a função de impressão antes do quadrado, senão não reconhece, ok? Ó, vou botar ponto e vírgula. Aí se eu rodar aqui vai funcionar tranquilamente. O que é que eu fiz? Eu criei a função main e disse, olha, eu criei duas funções, certo? Tá aqui em cima os nomes, ok? Tá, mas está feito lá embaixo, confia em mim, ok? Mas eu fiz, é isso que ele está dizendo. E aí esse cara automaticamente vai procurar em algum lugar. Por isso que as bibliotecas a gente bota no início. Por quê? Porque ele está em algum lugar. Ok, pessoal? Por isso que a gente bota no início. É como se eu tivesse criado uma biblioteca aqui agora. Certo, pessoal? Beleza, pessoal. Encerramos aqui agora, ok? Da nossa aula, ok? Era só isso. E aí na próxima aula a gente vai fazer a parte 2, tá? Beleza? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Acho que o filho tá chorando, mas eu tenho que ver o que tá acontecendo. Certo? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.